Boa tarde, pessoal. Sou Kleber Rampazzo, sou sócio da empresa 3DX Filamentos. Nós somos uma empresa especializada em filamentos para impressão 3D e filamentos de engenharia. Estamos há 6 anos nesse mercado de impressão 3D. Também sou organizador da Expo 3D BR, um evento que nós realizamos aqui no Brasil anualmente, com fabricantes de impressora, com fabricantes de filamento, com cases de sucesso, pessoas que estão ganhando dinheiro ou estão criando negócios a partir da impressão 3D, com palestras, com oficinas. Esse é o evento que nós realizamos na cidade de Hortolândia todo ano. Queria começar agradecendo a Deus, por estarmos vivos, por estarmos com saúde no meio dessa confusão toda. Queria agradecer também aos organizadores desse importante evento, Conferência Internacional Online de Manufatura Aditiva. Hoje, durante o dia, nós tivemos uma série de palestras. Esse evento está sendo organizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E também agradecer especialmente ao professor Benjamin de Melo Carvalho, que foi quem me convidou para fazer essa apresentação. Queria começar agora falando um pouquinho sobre um produto que não é ainda a impressão 3D, que é o Post-it. O Post-it foi inventado, para quem não conhece, ainda em 1968. É uma tecnologia tão antiga quanto a manufatura aditiva. Também já está há vários anos no mercado. Mas ele começou de uma maneira diferente. Era um produto que foi feito o quê? Um engenheiro da 3M estava lá, começou a mexer com colas, ele desenvolveu uma cola que tinha pouca aderência. Uma cola que descolava. Vamos chamar aqui de uma cola ruim. Então foi dessa maneira que começou a história do Post-it. A 3M fez o quê? Ela pegou esse produto, colocou no mercado, disponibilizou ali a amostra para dezenas de pessoas, para várias empresas, para pesquisadores, para tentar encontrar o quê? Uma aplicação para aquele produto dela. Só que aí depois de anos, depois de 6 anos mais ou menos, um engenheiro também que trabalhava na 3M, estava na igreja, estava lá cantando no coral da igreja, tinha as partituras, tudo aquilo caía toda hora no chão, ele se incomodou e ele lembrou daquela cola. E aí ele pediu a cola, colocou no papel, e aí ter uma solução para ele. Aquela baixa aderência ele poderia depois descolar com facilidade. E aí voltou para a empresa e falou, dá para usar para fazer isso aqui. E foram necessários mais 4 anos até que o produto vingasse. Então nós estamos falando de algo que hoje para nós é tão simples, que é o Post-it, que a gente já tem na nossa cabeça uma forma de usar tão simplificada, só que levou 10 anos para esse produto sair. Desde a invenção de uma cola ruim até o dia que ela teve sua aplicação reconhecida pelo mercado e passou a ser consumida. E o 3D ele começou mais ou menos assim. Há mais ou menos 30 e poucos anos atrás, começou a manufatura aditiva, começou a impressão 3D, e ainda no começo não se sabia exatamente o que fazer com ela. E aí nós estamos até hoje ainda tentando reconhecer um pouquinho mais o que fazer com essa tecnologia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o avanço dessa tecnologia. Como é que nós vamos avançar com a manufatura aditiva? Quais são as características dessa tecnologia e como ela vai conseguir avançar? Em que direção que ela vai? Então eu queria falar um pouquinho da manufatura aditiva. Já falamos bastante hoje durante o dia, vários profissionais já estiveram aqui, várias empresas já explicaram um pouquinho, mas só para o nosso contexto aqui, nós podemos fazer o desenho no computador de um objeto de maneira tridimensional, colocar esse objeto num software de fatiamento, que a gente chama, dividir esse objeto em centenas de camadas, mandar imprimir, e aí a máquina vai fazer o quê? Ela vai imprimir camada por camada. Então o resumo da manufatura aditiva, ao contrário das manufaturas tradicionais, ele está produzindo a partir de uma base, a partir de um desenho feito no computador em 3 dimensões, você está construindo camada por camada. Ok? Essa é uma das principais características da impressão 3D. Mas eu queria falar um pouquinho mais agora sobre contextualizar a manufatura aditiva, a impressão 3D, dentro de algo que já existe no mercado há muitos anos. Há mais de um século nós conhecemos isso. Desde o início do século passado, quando Taylor, Fayol, Ford começaram a fazer a revolução industrial e começaram a ter grandes produtividades, grandes volumes, começaram a massificar a produtividade. Do lado esquerdo, nós temos ali
máquinas universais, ou seja, torno, fresa, máquinas que têm capacidade de fazer muitas coisas diferentes, que têm uma flexibilidade, que têm uma versatilidade de produtos muito grandes. Porém, ela tem baixa produtividade. Então, isso nós chamamos de máquinas universais, ou seja, nós temos uma capacidade de variação muito grande, porém de produtividade relativamente pequena. Contraponto a isso, é o lado direito, nós temos ali em cima uma máquina de fazer camisinha, na parte de baixo uma linha de produção. São processos que a gente chama de processo linear, são processos específicos, são processos que fazem um produto por vez. Então, numa máquina de camisinha, você não tem outra opção, você só consegue fazer camisinha, no máximo maior, um pouquinho menor, né, mas não muda. A linha de montagem já permite um pouco de flexibilidade hoje, você já consegue fazer carros de cores diferentes, com ou sem direção hidráulica, então você já consegue colocar outras coisas, mas você não consegue fazer, por exemplo, 2 ou 3 modelos de carro dentro da mesma linha. Tá? Por quê? Porque aquela linha é direcionada para fazer carro. Qual que é a principal característica dessas linhas? Alto volume, alta produtividade. E isso também interfere um pouco na questão de custo dos produtos. Então, se você vai produzir produtos em máquinas universais, como você tem baixo volume, o custo vai ser um pouco mais alto. Em máquinas lineares, processos e layouts lineares, você vai ter um custo mais reduzido. Tá ok? Mas outro aspecto que eu queria colocar também sobre a impressão 3D, o quão versátil ela é. Tá? Então eu vou contar um pouquinho da história de 2020, tá? Comecinho de 2020, fevereiro de 2020, esse era o produto que mais nós produzíamos no Brasil, tá? Uma palmilha ortopédica. O que é isso aqui? Você vai no ortopedista, chega lá, ele pede para você subir numa balança, parece uma balança, mas na verdade é um scanner. Você sobe ali, ele escaneou seu pé, ele vai fazer um diagnóstico da sua pisada, dos sintomas que você está tendo e vai prescrever para você uma palmilha. E você vai lá na Pé Sem Dor, que é um dos cases que nós temos no Brasil, para isso, e vai mandar imprimir a sua palmilha. Isso aqui era o que mais se imprimia em fevereiro de 2020. Estima-se que 1 tonelada de material chamado TPU era utilizado para fazer esse produto. Mas a nossa versatilidade é muito grande, é muito grande. Durante o mês de março, nós tínhamos ali o BBB passando na televisão e tinha alguns vasinhos desse ali no cenário. Então esses vasinhos a gente chama de vasinho do BBB, ou chamado de Bob, ou para quem já é da impressão 3D, conhece isso aqui como vasinho da discórdia. Então, em março de 2020, o que mais se produzia com manufatura aditiva no Brasil eram os vasinhos do BBB. Dezenas de lojas estavam disponibilizando isso. Toneladas de material foram transformadas nesse produto. Por quê? Porque as pessoas estavam visualizando aquilo na TV, gostariam de ter, e a manufatura aditiva conseguiu disponibilizar isso. Mas nós somos muito mais versáteis que isso. No mês seguinte, nós já estávamos no meio da pandemia. As pessoas já estavam em casa, as crianças já não estavam mais indo para a escola, o afastamento social já estava colocado, e nós precisávamos de quê? EPIs. Nós precisávamos de máscaras como essa, que são chamadas face shields, que são máscaras para proteger aqueles que estão na linha de frente, no atendimento às pessoas, para proteger eles. Então, nós começamos a fazer isso aqui. Grupos e grupos e grupos de pessoas começaram a produzir isso. Então, toneladas de filamentos foram transformados nessa tiarinha. Então, veja bem o quão flexível, o quão dinâmico é a manufatura aditiva, a ponto de, a cada mês, ela ter um produto novo, diferente, e responder aquilo que a sociedade precisa. Mas ainda falando um pouquinho mais sobre esse case das tiaras, que foi algo muito importante durante esse período todo, nós temos o contraponto aqui entre duas tecnologias, a manufatura aditiva e a manufatura tradicional. A manufatura aditiva teve uma resposta imediata no momento de crise. Questões de horas depois de entender a necessidade de que as pessoas que estavam no enfrentamento dessa crise
né, que estavam ali atendendo os pacientes que estavam chegando, precisavam disso, a impressão 3D começou a produzir. Questões de horas. Os arquivos foram disponibilizados na internet, as pessoas tinham a impressora em casa, começaram a fatiar e começaram a produzir isso. Questões de horas. Isso de maneira descentralizada. Isso em cada uma das cidades em que havia uma impressora. Simultaneamente a isso, a manufatura tradicional também começou o processo dela. Identificaram que havia necessidade de se fazer essas tiaras. Começaram a produzir os desenhos, começaram a produzir os moldes, para depois mandar para as fábricas que iam fazer a injeção. Esse processo levou basicamente 1 mês para começar a produzir. É claro que a produção disso começou a crescer rapidamente, porque o injetado, que é a manufatura tradicional, ela tem uma capacidade, aquelas máquinas lineares, de ter altíssima produtividade, mas o 3D conseguiu mais ágeis. Queria também destacar o projeto IGEA, que é um dos projetos aqui no Brasil que mais teve sucesso com isso. Cerca de 40 mil face shields foram entregues de maneira impressa e cerca de 70 mil foram entregues já no processo injetado. Ou seja, a manufatura aditiva já conseguiu prover rapidamente solução para a sociedade. Mas tem um outro aspecto que eu gostaria de destacar também, ainda da manufatura aditiva. A capacidade dela de alinhar oferta e demanda, de entregar na hora que precisa, entregar o produto que precisa na hora correta. Né? Durante muitos anos se estuda just in time, aquilo que é feito sempre no momento correto, na hora certa, e a manufatura aditiva ela já traz isso embutido no seu próprio contexto. Né? Nós temos aqui um exemplo de uma loja de sapatos. Então vou fazer um cenário aqui com vocês. Uma loja de sapatos, você chega lá, tem 2.000 modelos diferentes. Tem cerca de 4 a 5 cores de cada modelo. Tem cerca de 6 ou 7 tamanhos diferentes para cada cor e modelo. Aí você faz uma conta e chega que a pessoa pode ter lá 35, 40 mil pares de sapatos. Aí a mulher chega lá, senta e ela fala assim, eu queria um modelo tal, na cor tal, do tamanho tal. E aí o lojista fala, eu não tenho. Ou seja, você tinha 40 mil pares de sapato e não conseguiu atender a demanda da cliente que acabou de entrar. A manufatura aditiva, a impressão 3D, conseguiria entregar isso de que maneira? Você tem uma impressora ali, ela vai escolher o modelo, ela vai escolher a cor, e ela vai escolher o tamanho, e você vai falar, vou começar a imprimir. Aí ela fala, opa, mas tem um probleminha. Né? O meu pé tem um defeito, eu tenho aqui uma joanete. Aí o que você faz? Você ajusta o desenho antes de imprimir. Aí ela fala, não, não é só isso não. Eu tenho mais alguma coisa. Eu gostaria que fosse embutido nesse sapato um espacinho onde eu quero colocar um comprimido. Pô, mas para quê? Não quero saber. Eu quero que tenha. Ou seja, o seu cliente consegue pedir a cor que ele quer, o modelo que ele quer, o tamanho que ele quer. Ele precisa customizar para o pé dele e ainda colocar uma funcionalidade a mais. Na manufatura aditiva é assim. Você vai entregar o que o cara quer do jeito que ele precisa no momento certo. Vamos mudar o exemplo agora. Vamos colocar a nossa indústria automotiva, que é bastante avançada. Hoje os engenheiros estão lá projetando carros para durar 10, 12 anos. Só que a legislação diz que as peças de reposição desses carros devem durar 20 anos, 30 anos em alguns casos. Imagina você, se o engenheiro que está lá hoje, começa a projetar o carro visualizando a possibilidade dele ser em muitos componentes impressos. E que depois, no futuro, ao invés de você ter estoque de centenas de milhares de peças de tamanhos e de modelos diferentes, você tem o desenho arquivado ali e você pede para imprimir na hora aquilo que ele precisa. Então a manufatura aditiva traz isso, a impressão 3D traz isso. Ele traz a oferta e a demanda simultaneamente. No momento que é identificado essa necessidade, a manufatura aditiva consegue dar essa resposta. Pois bem, vamos falar agora um pouquinho sobre um dos principais nichos que o 3D começou a se dividir. O 3D é muito abrangente, ele pode atuar em diversas áreas, mas uma área ele começou a atuar de maneira bastante significativa. E aí, várias empresas começaram a trabalhar
exclusivamente nessa área. Qual que é a área? A área da saúde. E agora, mais especificamente nesse tempo, isso está mais aflorado, está mais nítido essa questão. Mas eu quero falar com vocês sobre os próximos 3 slides. Nós vamos apresentar características da impressão 3D que favorecem ela ser utilizada dentro da área de saúde. Tá? Voltando ao case aqui das face shields. Nós temos ali em cima alguns modelos. Tá? Por que tem vários modelos? Porque uma das características da impressão 3D, o desenvolvimento pode ser feito de forma paralela. Ao contrário do que era feito antigamente, em que as empresas colocavam várias pessoas numa sala, davam vários recursos, pesquisa, várias coisas para elas desenvolverem produtos. Hoje os produtos podem ser feitos, o seu desenvolvimento, por toda a sociedade simultaneamente. Nós podemos ter milhares de desenvolvedores simultâneos. Uma das máscaras ali, aquela máscara laranja que está ao centro, ela é um modelo que a gente chama de modelo Prusa. Era um modelo de 150 gramas que levava 4 horas para ser impresso. Nós rapidamente aqui começamos a olhar para aquele produto e falamos, não vai dar, isso não vai suprir a necessidade da sociedade. Esse modelo que nós criamos, ele é mais flexível, ele adere melhor na cabeça da pessoa, ele suporta melhor tratamento de limpeza e higienização, ele é mais leve, ele levou 19 minutos para ser impresso, ele tem 19 gramas. Então, com relação ao projeto original da Prusa, houve um avanço, mas isso avançou em vários pontos do mundo. Por quê? Porque o desenvolvimento das peças passa a ser cada vez mais fácil. Essa era a principal característica do 3D, a prototipagem. Mas agora a gente pode prototipar e fazer produtos finais. Na parte de baixo aqui, nós podemos ver o quê? Próteses. O que são essas próteses? Ah, olha, a criança perdeu ali um braço e vai ter que entrar em contato com o governo para pedir algo. Não, essas próteses aqui são soluções viáveis. O 3D traz para você soluções viáveis. Essas próteses são infinitamente mais baratas do que as próteses tradicionais. Tá? Ah, mas ela não vai durar 30 anos. Quem disse que é para ela durar 30 anos? Quem disse que essa é a principal vantagem dela? Não, mas ela pode entregar imediatamente e não levar 2 anos para chegar na sua casa, se você for pelo processo tradicional. Um outro exemplo aqui, que a gente vai falar do lado esquerdo aqui, nós temos os animais que tiveram ali uma fatalidade, tiveram algum problema, que perderam ali mobilidade, perderam um pedaço dos órgãos e que foram impressas essas peças. Do que eu estou falando? Estou falando de qualidade de vida. Estou falando de melhorar a qualidade de vida desses animais. Isso a impressão 3D traz, de imediato. Temos vários grupos aí de médicos que estão trabalhando, de veterinários, de enfermeiros, que estão trabalhando nesse sentido, melhorando a qualidade de vida desses animais. Do outro lado aqui, nós temos o quê? Processos sendo melhorados. Processos. Aqui, ó, na parte odontológica, o que era isso aqui? Era a implantação aqui de um dispositivo na boca da pessoa. Como que é tradicionalmente feito? Leva a pessoa lá, abre toda a gengiva da pessoa, faz a medição, faz a furação, vem e faz o encaixe aqui dos pinos e coloca o dispositivo como precisa. Isso leva horas e leva dias de recuperação. Com a manufatura aditiva, com um dispositivo bastante barato, porque nós estamos falando aqui de tecnologia FDM, o que é possível fazer? Você escaneia a boca da pessoa, o profissional de saúde escaneia, um profissional de desenho identifica a necessidade, cria uma guia, encaixa a guia na boca da pessoa e faz a furação ali com apenas 3 ou 4 furos, acabou. Então é muito menos evasivo, muito mais rápido o procedimento e a recuperação do paciente é muito melhor. Isso a impressão 3D traz para você. Agora eu queria falar de tênis também. Ah, tênis impresso, não impresso? Eu estou falando aqui de melhorar a performance. Eu estou falando aqui de você criar um tênis que seja específico para cada um dos atletas de alta performance e você conseguir melhorar a performance dele, porque o jeito dele correr, o jeito dele pisar, o jeito dele andar vai influenciar nisso. Nós estamos falando de corredores, estamos falando de mesatenistas, todos estão utilizando hoje já tênis impressos para melhorar a sua performance. Então a impressão 3D traz isso para você também. Outra coisa aqui na parte de baixo, aqui nós estamos vendo algo que é bem avançado, né? Não é tão comum para as pessoas, mas dentro
das faculdades, universidades, dentro dos grandes centros já existe a impressão biológica, a impressão de materiais orgânicos, biológicos, de material vivo, vamos dizer assim. Para quê? Para recompor a perda de algumas pessoas, para a reposição de órgãos de algumas pessoas. É claro que ainda não dá para fazer o coração 100%, né? Mas já dá para recompor algumas coisas. Mas vamos fazer uma pausa aqui. Tá? Eu queria fazer uma pausa para que houvesse uma reflexão agora sobre esses últimos 3 slides. O que tinha de comum em todas essas imagens? O que vocês identificam que tinha de comum em cada uma dessas imagens, desse aspecto que a gente falou com relação ao 3D, dentro de um nicho chamado saúde? O que vocês identificam? Ah, todas tinham um pontinho amarelo? Não. Ah, todas tinham um post-it? Não era isso também não. Vou falar para você agora, tudo tinha customização. Todos aqueles produtos foram customizados para a necessidade de uma pessoa. Vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem o que é essa customização. Você vai no médico, o médico faz um exame em você, ele conversa com você, examina, faz diagnósticos, e aí o que ele faz no final? Prescreve algo para você. Ele prescreve um tipo de medicamento com uma dosagem específica para você. Ou seja, você tinha uma necessidade, você tinha um problema, o médico identificou o que era e prescreveu a solução para você. Isso é a impressão 3D. Isso a impressão 3D faz. Ela consegue entregar a sua necessidade. Qualquer outro meio de produção de alta capacidade não consegue entregar isso. É mais ou menos como se você chegasse lá no médico, você fala, doutor, estou com dor de cabeça, ele dá aquela receita para você. Aí o outro fala, estou com dor de barriga, ele dá a mesma receita. Eu amputei a perna, ele dá a mesma receita. Ou seja, só tem uma solução para todos os problemas. Aqui não. Aqui nós estamos falando de soluções customizadas. É por isso que a saúde foi um dos principais nichos em que o 3D foi utilizado até agora. Mas o que a gente está fazendo hoje? Será que nós estamos avançando na direção correta com relação à impressão 3D? Hoje, né? Estou falando na data de hoje. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando fazer ali em cima aqueles adaptadores do respirador. Nós estamos tentando fazer o sugador que é usado no procedimento odonto. Nós estamos precisando fazer aqueles adaptadores para transformar essas máscaras de mergulho em algo que pode ser usado para as pessoas que estão ali com problema de respiração. Nós temos capacidade para fazer isso? Sim, a impressão 3D tem capacidade para fazer isso. Será que ela é a melhor solução para isso? Talvez não. Mas ela tem capacidade para trazer imediatamente respostas a isso. Isso ela tem. Ou seja, a manufatura aditiva, ela pode prover para a sociedade o que a sociedade precisar que ela venha a prover. Então, ela tem essa característica, mas eu creio que nós não vamos avançar nesta direção. E agora eu vou falar um pouquinho como nós vamos avançar com a impressão 3D. Primeiro, nós precisamos falar de 3 pilares da impressão 3D. Se esses 3 pilares não crescerem simultaneamente, a impressão 3D não vai crescer, não vai avançar, não vai evoluir. O primeiro pilar que nós temos aí são as máquinas. Nós precisamos de máquinas que sejam capazes de avançar em processos e em materiais. Eu não estou falando aqui se a máquina é boa ou se a máquina é ruim, eu estou falando de máquinas que são capazes de avançar, tá? Então vamos começar agora a misturar isso com os outros pilares. Um pilar são os materiais. Existem outros tipos de materiais que estão disponíveis na sociedade, na indústria do plástico, que a impressão 3D ainda não utiliza? Existem centenas de materiais. Porém, as máquinas não são adaptadas para esses materiais. Então nós precisamos já trazer essas duas coisas de maneira simultânea. Eu não posso avançar em material sem ter máquina e não adianta eu avançar em máquina sem ter material. Só que um dos mais importantes é o quê? É a aplicação. Onde nós vamos usar materiais com características especiais que exigem máquinas avançadas.
Então, nós precisamos crescer nisso também, crescer na pesquisa, crescer no nosso olho clínico de entender que a sociedade tem algumas demandas e que essa demanda tem que ser suportada por impressão 3D, que ela pode ser suportada por impressão 3D, que ela vai ser suportada por impressão 3D. Então, nós precisamos que esses três pilares, as máquinas, os materiais e as aplicações, cresçam simultaneamente. Sem isso, vamos ficar travados com relação ao avanço da impressão 3D. Vou dar um exemplo disso que eu acabei de falar. A pergunta que eu mais respondi nesses últimos 60 dias relativa a materiais. Kleber, qual material pode ser autoclavado? Vários materiais podem ser autoclavados. Eu pus aqui um exemplo, eu destaquei um exemplo aqui do material chamado PIC. Ele pode ser autoclavado. Ele pode ser autoclavado 800 vezes. Faz uma peça em PIC e autoclava ela em 800 ciclos. Ele já é para isso. Já está disponível. Já estava disponível na indústria do plástico e já está disponível em impressão 3D. Agora eu te pergunto, quantas máquinas imprimem isso? Pouquíssimas máquinas conseguem imprimir a 350, 400 graus, que é a exigência do PIC. Ah, Kleber, mas não tem um outro aí? Tem a BSPC, por exemplo. A ABS com policarbonato. Vai suportar as temperaturas ali exigidas. Ah, tá, mas é fácil de imprimir? Não. Talvez 10% das nossas impressoras consigam imprimir ele. Ah, mas não tem um mais simples aí? Tem. O mais simples de todo. PLA. PLA pode ser autoclavado? Claro que pode ser. Ele não vai ser derretido ali, né? Ele só está submetido a um vapor. Ah, mas não dura 800 ciclos, dura apenas 12. Mas pode ser autoclavado. Gente, nós temos um desenvolvimento hoje de tecnologias e de coisas tão rápidas que será que nós precisamos que algo seja impresso e que dure 800 ciclos de clavagem? Ah, precisamos. Então não é isso que o 3D vai atender. O 3D vai atender necessidades específicas. Se eu tenho algo que pode ser usado 800 vezes por 800 pessoas diferentes, isso aí não é o principal nicho do 3D. Mas aquela pessoa que tem uma boca eventualmente torta, que precisa de um sugador específico para ela, isso nós podemos prover. Ah, deu 6 ou 7 ciclos de clavagem, não tem problema nenhum. Veja bem, é uma questão de custo e benefício. A impressão 3D, ela vai ser melhor quando ela fizer a principal característica dela, que é a customização. Então, isso vai viabilizar muitos procedimentos, vai melhorar vários procedimentos. Mas nós não podemos começar a querer misturar essas coisas. Tem produtos que precisam ser autoclavados 800 vezes? Ok, o custo para isso será muito maior. Então, a manufatura tradicional vai responder a isso e vai dar uma solução melhor do que a impressão 3D. Tá? A impressão 3D vai no caminho da customização. Por último, para encerrar aqui, eu colei os post-its aqui para mim não esquecer. Por isso que o post-it é bom, né? Para a gente deixar os nossos recadinhos, né? Mas eu coloquei aqui porque, quando eu comecei há 6 anos atrás a empresa, eu fui lá, fiz o primeiro material, fiz o segundo material. No terceiro e quarto, eu falei o quê? Eu vou começar a distribuir esses materiais, porque ninguém tinha. Eu comecei a distribuir ele para aquelas pessoas que eu já sabia que imprimiam, que já estavam mais avançadas, que já construíam suas próprias máquinas, para algumas empresas que estavam no mercado naquela época. Eu comecei a distribuir. Parecia 3M, lá atrás, né, na historinha que a gente contou. Eu fiz isso. Só que eu esbarrei em quê? Primeiro, alguns desses que eu mandei, eles falaram assim, não, mas minha impressora não tem capacidade para imprimir isso aí. Opa, então eu já perdi tempo com isso. Eu já não conseguia avançar com relação a isso. E outros diziam assim, não, eu consegui imprimir minha impressora, mas eu fiz aqui um quadradinho. Ele não conseguiu pensar no quê? Numa aplicação. Então não adianta uma parte tentar sobrepor a outra, porque não vai. Foi aí que eu entendi que eu preciso ajudar a avançar todos ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo que a academia está tentando criar soluções, ao mesmo tempo que nós da indústria de plástico estamos tentando criar soluções, a indústria de máquinas também está tentando criar máquinas melhores, mas nós temos que crescer juntos. E dessa maneira que a impressão 3D vai avançar. Mas um recado que eu queria dar aqui, que a gente não deixe a impressão 3D
ser uma cola ruim. O que é isso, Cleber? A cola ruim para nós, né, do jeito que o post-it foi chamado lá atrás, é o quê? É só prototipagem. Não, isso aí dá para fazer protótipo. Isso aí dá para fazer protótipo. Caiu ali. Mas eu queria mostrar o seguinte, as face shields, tá? Elas não são protótipo. Elas estão na linha de frente dos hospitais. Isso não é prototipagem, isso aqui é produto final. Isso aqui é produto que está ajudando a salvar vidas. Aqueles respiradores que nós vimos estão ajudando a salvar vidas. Tá? Isso não é prototipagem. Então não deixa a impressão 3D cair nisso. Ser uma cola ruim. Não, nós somos muito mais do que isso. E foi necessário uma pandemia que mudou o rumo da humanidade para que nós pudéssemos entender isso. Para que nós pudéssemos entender a capacidade que a manufatura aditiva tem. A força que tem centenas de pessoas conseguindo imprimir simultaneamente em locais totalmente descentralizados. Onde tem uma impressora, está provendo solução agora. Nós sabíamos que tinha essa capacidade, mas a sociedade ainda não conhecia. Então nós vamos continuar avançando na impressão 3D à medida que nós usarmos ela como conceitualmente ela deve ser usada. Para customizar, para salvar vidas, para ser resposta eficiente em tempo de crise. Queria agradecer a vocês, muito obrigado.